Que o teu Espírito nessa noite venha falar conosco. Vamos receber aqui o pastor Fábio, que vai estar ministrando essa palavra nessa noite, para a glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos continuar de pé. Pega a sua Bíblia nessa noite. Graças a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 46. Marcos capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler do versículo 46 ao 52, diz assim a palavra do nosso Deus: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E clamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que tenha vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Graças a Deus. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, a tua palavra está aberta, e também, Senhor, o nosso coração para recebê-la, de forma, ó Pai querido, que venhamos, meu Deus, crescer, meu Pai, na tua graça, no teu conhecimento, nos fortalecer através da tua palavra santa e poderosa, meu Deus. Fala o coração dos teus filhos, fala o coração da tua igreja, fala o meu coração, meu Pai, de forma que haja mudança, que haja transformação e que haja milagres, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, por favor. Isso. Hoje é um culto de Santa Ceia do Senhor. Amém, igreja? Então, às vezes, sempre que há um culto de Santa Ceia, nós sempre, certamente, nós sempre pedimos ao Senhor uma palavra de crescimento espiritual, de vida com Ele, sim ou não? E quando nós olhamos para essa palavra, nós estamos observando aqui um milagre, sim ou não? Um milagre que Jesus operou na vida de um cego. Só que eu queria trazer para os nossos dias hoje uma palavra. Essa palavra eu queria trazer para os nossos dias hoje de uma cegueira que existe no meio do povo de Deus, às vezes, que não é uma cegueira física. Quem está compreendendo? Uma cegueira que eu vou falar aqui sobre essa cegueira. Eu não sei quanto tempo que você tem de conversão. Eu não sei quanto tempo que tem que você aceitou o Senhor como o único Salvador de sua vida. Eu não sei quanto tempo tem
quanto tempo faz que você se entregou a Jesus. Há pessoas que têm 15 anos, há pessoas que têm 20, há pessoas que têm 30 anos, né? Há pessoas que são novas na fé, pessoas que estão chegando agora. E há um nível de espiritualidade de quem chega agora e de quem já está há mais tempo. Por quê, pastor? Porque quando se chega na igreja, quando você chega na igreja, talvez por um motivo que o Senhor te trouxe aqui, você foi curado, você foi curada, a sua fé, ela está em alta. E há pessoas que foram curadas há 30 anos atrás, e o que as lutas fazem, o que o tempo faz essa pessoa, muitas vezes a pessoa acaba se esfriando na fé. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Esse homem, a Bíblia fala que ele não nasceu cego. Ele não nasceu cego. Nessa versão da minha Bíblia está dizendo assim, quando Jesus pergunta ele o que ele queria, ele falou assim: eu quero que eu tenha vista. Em outras traduções está escrito que eu torne a ver. Isso significa que ele via, sim ou não? E quantas vezes nós chegamos na igreja e nós vimos milagre acontecer, sim ou não, igreja? Nós observamos o impossível acontecer, mas por que nós não estamos vendo hoje mais em nossas vidas? Será que Jesus mudou? Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o que muda? É o nível de fé. É o nível de fé que muda. Então, essa pessoa que chega na presença do Senhor, ela é abraçada por Deus, e ela quer empurrar o Evangelho para todo mundo. Há uma alegria constante dentro dela, e ela sai proclamando o nome de Jesus. Isso significa que ela está vendo acontecer coisas extraordinárias na vida dela, no ministério dela. Isso não é só para o pastor, isso não é só para os obreiros, isso é para toda a igreja. E quanto mais nós temos intimidade com Deus, nós falamos com Ele, muito mais nós vemos milagre em nossas vidas. Amém? Esse homem, a Bíblia diz que ele ouviu que Jesus estava o quê? Passando. Ele ouviu Jesus, que Jesus estava passando, e ele começou o quê? A clamar. E muitas vezes a pessoa ela para de clamar com o tempo. Eu observo muito isso, que às vezes a pessoa diz assim: não, eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo outro. A pessoa faz uma série de coisas na igreja, mas ela sabe fazer. Ela sabe fazer. Uma coisa é ela saber fazer, a outra é ela saber e ter a unção de Deus na vida dela. Há uma diferença. Esse homem, ele estava mendigando, estava sentado. E quando a Bíblia diz que ele estava sentado, trazendo para os nossos dias, há pessoas que elas estão sentadas, não é verdade? Há pessoas que elas não estão mais de pé, elas estão sentadas. Por quê, pastor? Elas estão cansadas. O tempo de caminhada. As pessoas estão olhando mais para os escândalos, as pessoas estão olhando mais para o lado negativo que acontece, do que para Jesus. É ou não é verdade? As pessoas estão dando mais crédito a espíritos enganadores, a pessoas caídas, a pessoas que não têm comunhão com Deus, do que olhar para Jesus, olhar para Ele. Olhai para mim e sede salvos, como diz a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para Ele, nós estamos sendo salvos. E esse homem, diz a Bíblia, que ele estava sentado, prostrado, cansado, ali no caminho. E diz assim, verso 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando, às vezes, a pessoa ela se esfria com Deus, ela não ora mais. É ou não é verdade? Ela não jejua mais. Ela não quer mais uma vigília na igreja.
Ela não quer mais uma comunhão com Deus. Mas por quê? Porque o tempo vai desgastando ela. E quanto mais nós nos afastamos das coisas de Deus, mais frio nós vamos ficar. Mais distante do Senhor nós vamos ficando. E isso nos traz um peso. Há pessoas que dizem assim, eu já ouvi pessoas dizendo, às vezes a gente tinha culto de manhã e à noite. Aí às vezes a gente ouvia pessoas dizer assim, graças a Deus que eu já fui no culto da manhã. À tarde eu estou o quê? Estou livre. Como se fosse um peso. Não é, presbítero? A pessoa às vezes pensa assim, já estou livre, já fui pela manhã na igreja, agora à noite eu não preciso ir. Como se fosse uma obrigação da pessoa dela ir cultuar o Senhor. Não, nós temos que fazer como Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? À casa do Senhor. E há pessoas, irmã Lília, que perderam a esperança, perderam a alegria de estar na casa do Senhor. Há pessoas que chegam ao domingo, ela diz assim, nossa, hoje é dia de ir na igreja, hoje é dia de ir no culto. Nossa, eu tenho que ir hoje na igreja, se eu não for, eles vão falar, a pessoa vai falar. Não, temos que ter uma alegria dentro de nós, quando chega o domingo, quando chega o dia de adorar o Senhor. Não que seja só o domingo o dia de adorar o Senhor, mas há uma alegria. Há dentro de mim uma tristeza quando eu estou no plantão, no domingo, que não dá para me vir na igreja. Com pandemia, é bom que ninguém me... Isso é uma capa que ela está carregando, um cansaço físico, espiritual, né? Sim ou não? A pessoa está sobrecarregada ali. Esse homem, ele não suportava mais ficar sem ver. E nós também não podemos ficar sem ver os milagres. Nós não podemos suportar mais ficar sem ver a glória de Deus em nossas vidas. Quem está compreendendo a palavra? Vocês estão compreendendo? Então nós temos que clamar, meu irmão. Clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Tenha compaixão da minha vida espiritual, né? Eu achei muito bacana hoje a sinceridade da irmã. Ela não está aqui não, a irmã a Tássia, né? Ela foi muito sincera. Ela chegou aqui hoje pela manhã e falou assim, irmãos, nós vamos falar de oração, mas eu saí de casa correndo e não orei. Ela veio para a igreja sem orar. Mas olha a sinceridade dela. Na escola bíblica, ela chegou e falou para nós assim, eu não orei em casa, eu saí correndo e vim para cá sem orar, né? E o tema foi oração. E a oração, ela faz toda uma diferença na nossa vida. Ela faz uma diferença enorme quando nós falamos com Deus, quando nós expomos a situação para o Senhor. Senhor, que o repreendiam. E é assim que acontece. Há pessoas que não estão mais no nosso meio hoje, pessoas que estão fora da presença do Senhor. Mas por quê? Porque ela não se desviou do dia para a noite. Não. Ela foi se esfriando, e às vezes quando a pessoa ela quer voltar, aí chega um e repreende ela. Fala, não, você pecou, você está fora. Deus não vai ouvir mais sua oração. Hoje foi falado isso aqui pela manhã. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. Esse homem, ele clamou, e o povo ali, muitos o repreendiam para que se calasse. Mas quanto mais eles repreendiam ele, mais ele clamava. Não foi assim com Daniel? Daniel, você não pode orar a ninguém a não ser, você não pode fazer nenhuma petição em nenhum outro Deus, senão o rei. O que ele faz? Ele abre a janela, dobra o joelho e fala com Deus, lá diante da janela. 3 vezes ao dia, Daniel falava com quem? Com Deus. E ele, se fizesse isso, ele seria castigado. E hoje, será que nós somos castigados? Alguém está te perseguindo? Não, nós temos como chegar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus. Mas muitas pessoas que estão longe hoje da presença do Senhor,
Aí não tem mais força para voltar. E quando quer voltar, alguém chega e fala: não, meu irmão, agora não tem mais jeito não. É o que mais nós ouvimos, é isso. Eu trabalho com um rapaz, ele é ex-pastor. Ele era pastor e eu converso muito com ele. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar com ele, eu vou com jeito, a gente conversa, fala sobre as coisas de Deus. E eu sinto nele que ele ficou muito decepcionado com a obra, com as coisas que ele passou. E eu sempre falo com ele: meu irmão, olha para Jesus. Há tanto tempo e voltando, né? Aí se é outro, fala assim: meu irmão, essas coisas que você fez aí, ó, tem jeito mesmo não. Não, eu falei assim: meu irmão, volta rápido. Jesus está às portas, amém, igreja? Sabe por quê? Porque a pessoa que trabalha contigo, a pessoa que vive contigo, tem que ver Jesus na sua vida, tem que ver Jesus na minha vida. Porque se a gente não mudar, se não houver transformação nas nossas vidas, você vai estar com uma pessoa sofrendo, ela vai olhar para você e vai falar assim: ele está igual eu mesmo, na mesma situação. Mas não, onde que você está, você tem que ser luz, você tem que ser sal, amém? Graças a Deus. E o povo repreendia para que ele calasse. Ele falou: não vou calar. É assim que tem que ser na nossa vida. Nós temos que voltar àquele primeiro amor. É ou não é verdade? Quantas vezes nós orávamos quando nós chegamos na igreja? Toda hora nós falávamos com Deus, pela manhã, à noite, à madrugada. E assim o tempo vai passando e a pessoa vai se apagando na fé, vai se acomodando, aí vai virando uma rotina. Vira a igreja, né? Vira a igreja, orar quando estamos orando junto, ler a Bíblia só na igreja. Não, isso tem que ser constante em nossas vidas, amém, povo de Deus? Diz mais assim no verso 49: e Jesus fez o quê? Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom o quê? Ânimo, levanta-te. Aliás, levanta-te que ele te Jesus estava fazendo o quê? Ele estava chamando aquele que estava clamando. Por quê? Porque Jesus queria mudar a história dele, queria fazer coisas grandes na vida dele. E quando nós nos aproximamos de Jesus, clamando a ele, ele para. Olha só, Jesus estava caminhando e Jesus parou. Parou para quem? Para a multidão? Não, ele parou para o cego. E é assim que acontece. Ele para mim, para você, quando nós clamamos a ele, quando nós temos sinceridade no nosso coração. Ele parou e ele mandou buscar ele. E o que eles disseram para ele? Eles disseram para ele assim: tem bom. Uma pessoa, para ter bom ânimo, ela tem que estar o que, igreja? Ela tem que estar desanimada. Se eu falo para você, meu irmão, tenha bom ânimo, é porque você está desanimado. Aquele homem estava desanimado. Ele estava desanimado, é o que tem acontecido. Crentes sem ânimo, desanimados. Não sente mais a presença do Senhor, não sente mais a presença do Espírito Santo. Não sente mais o fervor, não tem mais alegria de ir à casa do Senhor. E Jesus, ele parou para fazer com que você torne a ver. Ver o que, pastor? Ver os milagres acontecer na sua vida. Ver aquela oração que você fazia e acontecer junto com a vontade dele, porque tem que estar alinhado à vontade de Deus. As nossas petições tem que estar alinhadas à vontade de Deus. A gente não pode dizer assim: eu vou orar e isso tem que acontecer. Não tem que acontecer não. Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai fazer, amém? E quando
vontade. Você Amém, povo de Deus? Então é necessário nos achegarmos a Ele com fé, com fé. Aí então mais, a Bíblia diz que no versículo de número 50, e ele, o cego, lança Jesus, e Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista, ou que eu torne a ver. A primeira coisa que ele faz, preste muita atenção nessa palavra, a primeira coisa que o cego faz, quando Jesus chamou ele fez o quê? Ele lançou, ele tirou a capa. Aquilo que representava toda a sujeira, todo o peso, todo o pecado, tudo aquilo que não prestava, estava sobre ele. Eu não sei se você já percebeu, mas uma pessoa quando ela está desanimada, uma pessoa quando ela está fria, quando ela está cansada, ela se sente como se tivesse um peso sobre ela. Aquele peso, não deixa ela levantar para orar, não deixa ela levantar para vir à igreja, não deixa ela levantar para fazer nada. Porque isso é um peso que está sobre a pessoa. Então a primeira coisa que ele faz, lançar, arrancar aquela capa. Tirou aquilo que estava trazendo o desânimo, o cansaço sobre ele. E isso representa o pecado às vezes, sim ou não? É ou não é verdade? Às vezes, quando nós chegamos na igreja, que nós ouvimos uma palavra de salvação, uma palavra de Deus, não é necessário ninguém chegar. Tira o quê? Quando ela entende, ela arranca aquilo que, a capa, tudo aquilo que representa o mundo para ela, ela tira. Porque ela quer chegar até a quem? Até a Jesus, amém? Ele faz isso, ele lança de si a capa, ele tira aquela capa suja e dá um salto. Ele dá um salto. Que eu torne a ver. Ver aquilo que nós vimos no início do nosso ministério, amém? Os milagres que operavam na vida das pessoas quando nós começamos lá atrás. E por que parou? Por quê? Por causa do desânimo, a incredulidade. Se observarmos aqui, o próprio Jesus vai falar com ele assim, vai, no finalzinho, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Como é que você vai seguir a Jesus se você estiver cansado, se você estiver desanimado, se você estiver sem fé? Isso vai virar, sabe o quê? Como observando ali a igreja, ali, a igreja de Éfeso, no capítulo 2, ali a Bíblia diz assim no versículo 2: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, o que não pode sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, tu achaste mentirosos, sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Olha só, a igreja ali
estava trabalhando arduamente, estava fazendo as coisas certas sim, mas estava sem o primeiro, o que é a igreja? Sem o primeiro amor. Estava sem o primeiro amor. Aí o versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do teu lugar o castiçal, e se não te arrependeres. Então, há pessoas que ela faz normalmente, mas sem inspiração, sem luz, sem direção. Por quê, pastor? Porque a pessoa, ela faz aquilo como se fosse uma coisa mecânica, sim ou não? Ela não faz mais com aquele entusiasmo, não faz mais as coisas para o Senhor com aquele entusiasmo. Por quê? Porque perdeu o primeiro amor. É ou não é? Uma igreja aqui que trabalhava certinho, a pessoa perdeu a fé, perdeu a visão nas coisas do Senhor. Quem está compreendendo? Vocês estão compreendendo, sim ou não? Eu não sei se você já observou, mas quando o rei da Síria, o rei da Síria, ele estava tentando destruir ali o rei de Israel. O homem de Deus fazia o rei de Israel na câmara de dormir, saber onde ele estava acampando para pegar ele, e sempre dava errado. Aí eles pegaram e falaram assim: ó, sabe o que está acontecendo? Esse aí é o tal do Eliseu que está fazendo isso. É ele que tá fazendo o rei de Israel saber aonde que os sírios vão pegar ele. Ele sempre tinha uma visão espiritual. E quando eles acamparam ali no local onde que eles estavam, o exército sírio cercou o Eliseu, onde o Eliseu estava ali. Um moço de Eliseu levantou bem cedo, abriu a janela e viu. Ele falou: ah, meu Deus, o que nós vamos fazer? E agora? Sabe o que aquele moço estava? Ele não estava vendo da forma que Eliseu via. Quem está compreendendo? É por isso que eu falei com você que há níveis de fé diferentes. Eliseu, ele estava na fé. Eliseu estava em comunhão com Deus. E o moço chegou, abriu a janela, a primeira coisa que ele viu: ah, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Nós estamos perdidos. Eliseu faz o quê? Eliseu orou ao Senhor. Amém? Eliseu orou ao Senhor e falou: Senhor, eu te peço que o Senhor abra os olhos desse moço para que ele veja. Sabe por quê? Porque ele não estava na mesma fé. E há níveis de fé na igreja. Há pessoas que elas têm uma visão diferenciada de outras. Então nós não podemos perder, meu irmão, essa fé. Nós não podemos perder esse amor. A igreja, ela pode continuar sendo igreja, ela pode continuar existindo, mas sem ser a luz do mundo. Ali, a repreensão aqui da igreja de Apocalipse é o quê? Ó, senão eu venho e vou tirar o teu castiçal. Eu vou tirar o teu castiçal. Pessoas às vezes vai na igreja, pessoas dizimistas, ora, lê a Bíblia e tudo, mas talvez não está sendo luz. Não está sendo luz aonde ela mora, onde ela vive, onde ela trabalha, onde ela estuda. Então nós precisamos olhar para isso, meu irmão. Nós ter fervor nas coisas do Senhor. Toda vez que me é chamado, toda vez que eu sou chamado a trazer uma palavra, há um temor, há um frio na barriga. Às vezes a pessoa pensa e fala assim: ah, mas fulano prega tanto tempo, quando é chamado para pregar, será que ainda dá um frio na barriga? Claro que dá. É o temor das coisas de quem? Do Senhor. Porque nós não estamos num palanque aqui, nós estamos no altar do Senhor. Amém? Então nós nunca podemos perder o primeiro amor. Quem compreendeu? Você compreendeu? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos nesse momento e começa a falar com Deus. Começa a dizer para o Senhor o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é bom para com a nossa vida. Você pode dizer para o Senhor: hoje é o dia do recomeço, é o dia de uma nova posição na sua vida, uma posição que pode transformar e te tornar você mais do que vencedor. Começa a dizer: Senhor, eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, ó Pai. Começa a abrir o seu coração, começa a falar com o Espírito Santo, começa a dizer: Espírito Santo, eu me encontro aqui. Espírito Santo, eu te peço perdão. Pede perdão ao Senhor, meu irmão, por tudo quanto você tem feito
por tudo quanto você tem como agido, talvez fora da vontade de Deus, por impulso humano. O momento agora é de reconciliar. E eis Ele aqui reconciliando. E eis Ele aqui falando: eis-me aqui. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor está aqui para derramar unção sobre a sua vida. O Senhor está aqui para derramar unção sobre o seu coração. Aleluias. Ainda de pé, você agora que está aí com a sua santa ceia, que o Senhor hoje nós já distribuímos. Eu quero convidar você a pegar aí, colocar aí do seu lado, já se preparar para a ceia. A Bíblia diz que aquele que verdadeiramente ele abre o coração para o Senhor, algo acontece. Algo acontece. Algo acontece. Então eu quero convidar você a pegar aí a ceia. Aleluias. Aleluias. Disse a palavra do Senhor para mim e para você: na noite em que foi traído o Senhor Jesus, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu quero convidar você a pegar o pão, a levantá-lo com os olhos fechados, mesmo que você que não está ainda participando da ceia, mas no seu coração agora você pode participar. Feche os teus olhos e deixa o Senhor entrar no seu coração. Deixa a graça, a glória de Deus penetrar no seu coração. Feche os teus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te apresento, meu Pai, os teus filhos. E nós te damos graça, Pai, porque Tu és um Deus vivo e verdadeiro. E através da morte ali na cruz, o Senhor, meu Deus, levou sobre si a minha maldição, a maldição do seu povo. O Senhor foi ali, meu Deus, cravado naquela cruz, para que, meu Deus, nós possamos, meu Pai, ter uma vida plena, uma vida de vitória. E nessa noite te damos graça por isso, Pai. Te damos graça, meu Deus, porque Tu és santo e Tu és verdadeiro. Diga comigo, igreja: Senhor Jesus, nós te damos graça, ó Pai, porque nós não aguentaria sofrer ali na cruz, mas o Senhor assumiu a minha dívida e mudou, meu Deus, a minha história. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Aleluia. Você agora possa estar comendo pão em nome do Senhor Jesus. Aleluias. E semelhantemente, depois de ter comido o pão, Ele tomou o cálice. Você pode pegar o cálice, erguê-lo. Dizendo: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Uma nova aliança, irmão. Eis aqui uma aliança inquebrável. Uma aliança que não pode desfazer. Uma aliança, irmão, eterna, através do sangue de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado
porque o Senhor me libertou através do teu sangue. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado. Podeis tomar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Você pode deixar o Espírito Santo te tomar aqui nessa noite. Você pode se alegrar no Senhor. Diz a palavra do Senhor: todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode aplaudir o Senhor Jesus aqui nessa noite, se alegrar, porque há uma promessa da volta dEle para nós, uma promessa dEle buscar a sua igreja, no nome do Senhor Jesus.